No posto que ontem cobrava menos de R$6 pela gasolina, hoje o preço do litro subiu 20 centavos. Começou a valer o aumento do ICMS dos combustíveis em todo o país. Paulo até queria encher o tanque do carro do filho, mas... Eu vou botar aquilo que vem, ele que se vê. Pesa, porque agora vem uma série de coisas, aumento disso, tudo em consequência ao combustível, né? É isso aí, né? É a nossa vida. É um aumento de 10 centavos na alíquota da gasolina, que faz o imposto chegar a R$ 1,47 por litro. Em Porto Alegre, teve posto que aumentou 40 centavos de um dia para o outro. A maioria está cobrando entre R$ 6,19 e R$ 6,29, média parecida com a de Belém. No Rio de Janeiro, preço médio de R$ 6,39. Em São Paulo, o litro da gasolina chega perto de R$ 7,00. A gente tem que rodar praticamente assim o dia todinho para poder tentar suprir gasolina com a necessidade das nossas casas. Infelizmente, a gente tem que lidar com essa situação, né? O ICMS é um imposto estadual, mas no caso dos combustíveis, tem alíquota unificada em todo o país. Esse reajuste foi definido no fim do ano passado pelo CONFAZ, um conselho formado por secretários da Fazenda, de todos os estados e do Distrito Federal. No caso do diesel, além do ICMS, há ainda o aumento anunciado ontem pela Petrobras. Com os dois reajustes, o preço médio do litro para as distribuidoras subiu para R$ 3,72. E o consumidor não deve sentir o aumento só na bomba. Nós vamos ver tanto na gôndola do supermercado quanto nos serviços também, muitas vezes o frete de encomendas que se faz via internet, haverá sim um aumento pontual tanto no preço dos alimentos quanto também dos serviços. Com o combustível mais caro, um precinho mais em conta pode parecer tentador, mas é bom tomar cuidado. Quem consegue fazer muita disparidade, temos que entender o que está por trás disso aí, entendeu? Tem órgãos para isso que fiscalizam e tudo mais, e o consumidor também está atento ao seu carro, ao seu veículo, ao seu consumo e tudo mais. Tem que procurar bem antes de abastecer em qualquer lugar. Já a gente vai falar sobre isso. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o Marcos Silva Bedin. Não é o nosso assunto agora, a gente vai falar sobre isso certamente, mas ele está dizendo aqui de uma pesquisa Quest, que foi divulgada hoje de manhã, para a presidência da República, onde o presidente Lula, embora o índice de aprovação dele tenha caído bastante, ele ainda aparece em primeiro nas pesquisas. E o segundo colocado é o Gustavo Lima, é o cantor Gustavo Lima, que é o representante da direita em todos os cenários, ele aparece na frente de todo mundo. Só fica abaixo do presidente Lula. Mais para frente a gente conversa sobre isso. Nosso assunto hoje é o aumento dos combustíveis. Emílio Martins, do Recap, muito obrigado mais uma vez por nos atender. O Emílio parece que ele fica de plantão. A gente precisa dele, ele corre aqui. Agora eu queria que você nos explicasse, Emílio, por que a gasolina sobe tanto? Bom dia, obrigado por ter vindo mais uma vez. Bom dia, Edson. A nossa disponibilidade sempre constante é a importância que a gente dá para a informação correta. Consumidor bem informado, para nós, é muito importante. E por que a gasolina sobe tanto, Emílio? Até o finalzinho do mês passado havia sido anunciado um aumento que não era para todos os itens. Hoje a gente acabou sendo surpreendido porque os postos do final de semana já acabaram reajustando alguns preços, então gasolina, o etanol e o diesel estão mais caros, é isso? Importante registrar aqui, esses aumentos desse final de semana, eles são exclusivamente imposto, ICMS, já anunciado desde o ano passado, mas com data prevista para entrar em vigor a partir do dia 1º de fevereiro agora, sábado, e um aumento que foi anunciado na sexta-feira, para também entrar em vigor no dia 1º, né, do diesel. Então são aumentos diferentes? São aumentos diferentes, em vigor a partir do dia 1º. É o ICMS, que impactou a gasolina em aproximadamente 10 centavos, né? E o diesel em 6 centavos. E o aumento de preço da Petrobras impactou, que foi 22 centavos, mas teve um impacto na mistura perto de 20 centavos. Então nós temos aí um aumento, um reajuste médio de 10 na gasolina e 25 no diesel. O etanol que a gente observa, você falou do etanol aí, em tese o etanol não teve reajuste nenhum.
né? Não houve impacto de imposto no etanol. Mas o problema do etanol, a característica desse produto é que ele acaba acompanhando o preço da gasolina. As usinas acabam ocupando esse espaço por conta daquela paridade de 70% do preço da gasolina. Mas isso a gente vai ver o efeito disso ao longo dessas próximas semanas. Outro dia você participou conosco, Emílio, no programa Band Entrevista. A gente estava falando de algumas práticas antigas que a gente tinha. Sempre que era previsto um aumento de combustível, você ia para os postos de gasolina e tinha aquelas filas enormes, todo mundo querendo garantir o preço. Hoje a gente parece que não vê mais isso. O que aconteceu? Primeiro que o combustível está caro, né? E não está caro por causa do posto, está caro por causa do imposto, né? Segundo que esses aumentos acabam sendo, assim, se você comparar com o preço, não é muito representativo. Antigamente, eu lembro dessa época que você se referiu, os aumentos eram de 30%, 20% no preço e causavam aquela correria. É óbvio que qualquer tipo de reajuste faz com que o consumidor acabe se antecipando um pouco, enchendo o tanque do carro. Mas hoje, para muitos consumidores, encher o tanque está ficando cada dia mais difícil. É difícil, né? Você chega lá... e qual principalmente no diesel, né? E qual é a certeza que eu tenho, Emílio, que eu chego lá no posto e digo assim pro rapaz, coloque aí R$100 de etanol, ou para um cartão de crédito, ou no dinheiro, ou no Sem Parar, que agora tem alguns postos que oferecem essa possibilidade também. Qual é a certeza de que eu estou tendo um combustível de qualidade e que ele está colocando lá os R$100 que eu pedi? Bem, eu vou tentar responder para você repetindo o que a gente tem difundido nas nossas, vamos dizer assim, nos nossos spots, que a qualidade do combustível que o consumidor coloca no seu tanque pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Então, o consumidor tem que ficar muito atento a essas pechinchas, a essas promoções muito grandes que fazem com que algum posto tenha um preço assim com uma diferença muito grande. Eu não posso aqui fazer afirmações que possam levar o consumidor a erro, né? Seria uma irresponsabilidade de um dirigente sindical como eu falar que o preço combustível barato não tem qualidade. Mas, com certeza, essa turma que entrou nos últimos anos no nosso setor, não no nosso setor, mas invadiu o mercado como um todo, né? Crime organizado, eles usam o preço para atrair o consumidor. E o preço hoje no combustível para o consumidor é uma coisa muito importante, né? Mas o consumidor tem que ficar muito atento a essas promoções muito grandes que fazem com que ele possa tomar um prejuízo muito grande, tanto na qualidade como na quantidade. Eu sei que você não foge nunca das perguntas, Emílio, e eu vou fazer uma pergunta delicada para você, mas sei que você vai responder com aquela categoria de sempre. Eu tenho alguns amigos que se recusam terminantemente a abastecer os carros quando o posto não tem aquelas bandeiras tradicionais. Aqui não temos compromisso nenhum, eu vou falar aqui quais as bandeiras. O cara vai no posto Ipiranga, ou no posto Shell, ou no posto Petrobras, sei lá onde que ele vai, mas às vezes o posto não tem bandeira nenhuma e ele fica preocupado em abastecer nesses locais. O que é que você pode dizer para esse meu amigo que tem essa dúvida constante? Hoje, no nosso setor, quem vê cara não vê coração, né? A marca é um indicativo importante na decisão do consumidor, né? Mas o que a gente tem observado nos últimos anos, o bandeira branca, aquele posto marca própria, aquele posto que não faz parte dessas 3 ou 4 marcas conhecidas, era o destino preferido dessa turma que trabalha sem ética, adulterando e fraudando o combustível. Mas de um tempo para cá, o que a gente tem observado, né, é que essa turma prefere hoje estar escondida atrás de uma marca. Porque eles descobriram, isso é um grave problema hoje, né, que atrás de uma marca, às vezes, eles podem atuar mais livremente.
atrás de uma marca, eles podem enganar o consumidor com mais efetividade, né? Então hoje não dá para falar que um posto que não tem marca não tem qualidade e vice-versa, não, o posto que tem marca tem qualidade. Quem garante a qualidade do combustível, a seriedade da empresa que está ali, daquele posto de gasolina, é o dono do posto, né? Você pode ter um dono de posto, com certeza tem postos bandeirados que tem gente muito séria e tem gente desonesta, né? É comum hoje, e eu sempre que tenho oportunidade de falar com os dirigentes das distribuidoras, eu sempre alerto, tomem cuidado, cuidem bem daquele revendedor em dificuldade, daquele revendedor que atravessa uma dificuldade financeira, porque é esse revendedor que é a porta de entrada dessa bandidagem que entrou, fazendo sempre o registro, Edson, eu não posso deixar de fazer, que é minoria. Essa turminha aqui da adulteração, ela é minoria. A esmagadora maioria dos postos revendedores, na nossa região aqui, eu posso afirmar para você com tranquilidade, é formada por gente séria, empresários sérios, corretos, que trabalham dentro da legalidade. Mas tem uma fatia que hoje, infelizmente, está na mão do crime organizado, desses revendedores desonestos, que usam da fraude volumétrica, da sonegação e da adulteração os instrumentos para competir no mercado. Isso é uma realidade. Hoje, se você for na ANP e for ver, metade dos postos no Brasil hoje são bandeirados dessas 3 marcas e a outra metade são postos com marca própria ou bandeiras, assim, vamos dizer, sem tanto conhecimento do consumidor, não tão conhecidos do consumidor. Mas as autuações da ANP em relação à adulteração, elas estão distribuídas nesses 2 segmentos. São bem uniformes. Então não dá para falar hoje que eu vou abastecer num posto da marca X que eu estou garantido. Não. Aqui em Campinas nós tivemos exemplos aqui de postos, marcas conhecidíssimas vendendo a gasolina R$1 mais barato. Hoje no sindicato, uma das reclamações mais comuns que a gente tem é aquele revendedor de uma bandeira X, certo? E conhecida, certo? E aí do lado dele, de repente, um posto da mesma marca vendendo a gasolina na bomba 20, 30, 40, 50 centavos mais barato do que ele paga para a mesma distribuidora, para a mesma bandeira. Não é possível isso aí. Tem alguma coisa errada. Não tem mágica. Estamos conversando com o Emílio Martins, que é presidente do Recap. Emílio, eu quero dizer para você também que do tempo que eu era criança, isso já faz muito tempo, a gente não tinha também tantas lojas de conveniência nos postos de combustíveis. Essa é uma boa forma de você atender melhor o cliente ou de você tentar compensar ali, talvez, o camarada vai lá, ele abastece, ele compra cigarro, ele compra um salgadinho, ele compra um chiclete, o dinheiro que entra no posto acaba ficando um pouco maior. A loja de conveniência é uma boa saída, uma boa estratégia também de marketing, de prestação de serviço ao consumidor? Os postos hoje estão bem diversificados, né? Continua sendo o combustível o principal negócio de qualquer posto, mas esses negócios acessórios que estão ali, que estão sendo explorados ou pelo dono do posto ou por terceiros, né, acabam ajudando o posto a sobreviver no mercado tão competitivo como é o nosso. Lembrando aí que a cadeia toda, né, o mercado de combustível é formado por vários elos, né? Nós temos o importador, o produtor, o formulador, que estão no topo da cadeia, né, de produção. Nós temos o transportador, nós temos as distribuidoras, temos os TRRs e temos os postos revendedores. Toda essa cadeia tem seus preços liberados. Podem cobrar o preço que entenderem adequados para o combustível. Mas nós, no último elo da cadeia, temos uma característica específica. Nós temos um mercado competitivo gigantesco. Se existe competição no mercado de combustíveis, ele está concentrado no último elo da cadeia. São 44 mil postos no Brasil, se estapeando por milhões de consumidores.
Então, na pista do posto é que acontece a grande competição. E é natural que os postos, por participarem do mercado tão competitivo, acabem buscando alternativas, negócios alternativos para poder melhorar a performance dos seus negócios. E vocês ficam sempre numa sinuca de bico, né, Emílio? Porque um tempo atrás também, se você fosse aí em 3 ou 4 postos e visse o mesmo preço, o pessoal já ia falar a palavra cartel. Também é um outro complicador, né? Veja bem, a própria competição acirrada acaba sendo um fator importante para os preços ficarem cada vez mais parecidos, né? É óbvio que os postos de gasolina têm custos muito parecidos, né? Nós pagamos o combustível e o combustível tem preços parecidos. Todas as distribuidoras trabalham com 3, 4 casas decimais. Não é à toa, ok? Faz diferença. Os preços são muito parecidos de custo. Os custos são muito parecidos. A mão de obra, ela tem um piso no estado de São Paulo todo igual, né? Nós temos vários sindicatos, mas todo o piso ele é uniformizado. Então os custos são muito parecidos. Então é natural que os preços lá na ponta variem, não como algumas pessoas gostariam que variassem. Aliás, variam bastante, né? Aliás, variam bastante. Tem postos aí que tem preços aí absurdamente baixos. Então o consumidor tem que tomar cuidado. O que varia também é o mercado. De repente tem uma região um pouco mais competitiva que a outra, ou menos competitiva que a outra. Isso é mercado. O mercado funciona dessa maneira, né? E não existe nenhuma anomalia nisso. Mas o preço ele acaba sendo, vamos dizer assim, uniformizado por conta disso. Mas uma coisa importante que você falou, eu não poderia deixar aqui de aproveitar para fazer um registro. Hoje a informação, né? Você citou aqui, não está mais falando mais, cartel. Porque hoje tem informação, o consumidor tem acesso à informação. Hoje, até em virtude desses espaços que a gente tem, gentilmente aqui cedido por vocês, pela imprensa, faz com que o consumidor tenha muita informação sobre como funciona o mercado de combustível. Até pouco tempo atrás, o consumidor não sabia o que existia atrás do posto. Hoje ele sabe que tem uma distribuidora que tem preço livre, que pode também influenciar no preço de bomba. Tudo influencia no preço de bomba, o que acontece atrás da cadeia. Tem essas anomalias, essas fraudes hoje que nós combatemos, os governos estaduais combatem, a ANP combate, o Inmetro combate. Isso também influencia muito no preço final de venda dos produtos. E mais do que o consumidor, tão importante como o consumidor bem informado, é a opinião pública bem informada. Tão importante como a opinião pública e a imprensa e o consumidor, também as autoridades. Você veja os PROCONs municipais, Fundação PROCON, hoje trabalha com um nível de informação muito grande. Ela sabe exatamente que, muitas vezes, aquele maior preço na bomba nem sempre é a maior margem. Eles têm essa informação. Às vezes é aquele revendedor, ele está numa condição comercial ali, pagando muito mais caro para a sua distribuidora. Então, é muito importante o nível de informação do consumidor. Isso para nós é importantíssimo. Ô Emílio, outro dia eu ouvi dizer também que não sei se vou cometer uma indelicadeza aqui ou não, mas que o grande vilão nessa história toda, nessa cadeia toda, são as distribuidoras. O dono de um posto de combustível, ele pode trocar de distribuidora? Porque eu não sei, eu chego lá, eu vou abastecer num posto, como citei, um posto qualquer, aí eu tô achando que a gasolina, ou o diesel, ou o etanol vem daquela distribuidora. Mas se ele para um caminhão lá sem rótulo nenhum, sem bandeira nenhuma, eu não sei que combustível que eu estou colocando. Essa é uma questão também muito sensível, difícil de a gente como consumidor, você que vai lá na bomba e abastece e paga, a gente só tem essa operação, né? Pede para o camarada colocar 50, 100, 150 e paga. Mas o que está por trás de tudo isso a gente quase nunca sabe, né? Veja bem, se o posto ostenta uma marca de uma distribuidora, evidentemente ele está ali informando o consumidor que ele compra combustível daquela distribuidora, ok? Você já tomou uma Pepsi-Cola na garrafa da Coca-Cola? Não. Mas no posto de gasolina você pode encontrar essa situação.
Existe aí, às vezes nem só por culpa do empresário, também da política de preços extremamente, no meu ponto de vista, inadequada de algumas distribuidoras, pode acontecer algum desacordo comercial. Isso acontece. E o posto acaba infringindo fazendo alguma infração contratual. Mas isso não é regra. Isso não é regra. Nós, como eu disse, a maioria dos empresários, a esmagadora maioria dos empresários que trabalham nesse setor, respeita seus contratos, não engana o consumidor, está ali, apesar de a gente vender um produto que é uma commodity, né? Gasolina comum, em tese, deveria ser gasolina comum igual em todos os postos. Shell, Ipiranga, BR, Bandeira Branca, né? Às vezes não é, mas deveria ser. Em que pese isso, mas tem marca, né? Hoje o Código de Defesa do Consumidor deixa claro que você atrai o consumidor, informa o consumidor que você está comprando um combustível, um produto daquela marca, você tem que vender um produto daquela marca, né? Mas alguns desajustes existem no nosso segmento e a gente sempre os discute, né, internamente e com as próprias distribuidoras. Nós temos feito muita gestão junto às distribuidoras para que apliquem para suas redes políticas de preços que, vamos dizer, fiquem imunes a essas situações onde, às vezes, o maior preço é a menor margem. Esse é um grande problema. Muitas vezes, aquele revendedor numa determinada cidade que tem o maior preço de venda na bomba, não necessariamente tem a maior margem. Às vezes ele tem a menor margem. Por quê? Porque ele tem um custo da sua distribuidora muito maior. E a distribuidora tem que produzir uma política de preço justa. Os preços têm que variar para os postos em função do volume que aquele posto tem, né? Da condição de pagamento, da distância que ele está da base em função do frete. Mas não pode ter variações de preços de 10, 15, 20 centavos. E às vezes acontece. O revendedor que está me ouvindo sabe o que eu estou falando. Às vezes, no mesmo caminhão que a distribuidora entrega o produto para o posto do seu Zé, bandeira X, é o mesmo caminhão que também entrega o produto para o seu João, da mesma bandeira X, e tem uma diferença lá de 15 centavos. Não é razoável isso. E isso é uma discussão constante no sindicato, a revenda participa dessa discussão, as distribuidoras não gostam muito de discutir isso com os sindicatos, né? Mas a gente está ali, eu acho que isso não é um detalhe no nosso setor, é uma coisa preocupante. Tenho mais dois assuntos para conversar com você, Emílio. Um deles, o Elister de Souza, está mandando uma pergunta aqui, diz que ouve toda hora falar no rádio que o Brasil é autossuficiente, tem etanol de milho, tem etanol de cana-de-açúcar, tem etanol para tudo que é lado e o preço não cai. O que acontece, Emílio? Não, o etanol, o Brasil produz 100% do etanol que consome. Eu não tenho notícias de produto de necessidade de importação de etanol. E você falou aí, etanol de milho, Mato Grosso agora revolucionou dos últimos 3 anos para cá. Nosso etanol de milho produzido no Mato Grosso, no Centro-Oeste, fez a diferença. Inclusive, contribuiu bastante para que as variações de preço em função das safras, nas entre-safras, diminuísse bastante. Mas o Brasil não é autossuficiente em derivados. Ele pode ter muito petróleo, a Petrobras pode exportar petróleo, exportar gasolina, mas exportar alguns derivados, mas o país importa gasolina e importa diesel, e não é pouco não. No diesel, se não me engano, é de 25% a 35% do que se consome no país é importado, produzindo aí uma dependência muito grande. Por isso que essas diferenças, quando a gente fala, puxa vida, o preço aqui no Brasil está mais barato, muito mais baixo do que no preço internacional, isso é uma verdade e é um problema sério que o consumidor também devia se preocupar. Porque esse represamento de preço produzido pela Petrobras em função de uma influência clara e objetiva, não assumida, mas clara e objetiva do governo em relação aos preços da Petrobras, pode causar, esse represamento acaba causando, na hora que essa represa estoura, pode causar um efeito muito ruim. Você vê no final de semana, nós estamos com uma defasagem de quase 60 centavos, com uma defasagem de quase 60 centavos entre o produto importado no diesel e o produto nacional.
Aumentou 22, beleza. Melhorou? Melhorou. Resolveu? Não, não resolveu. Então, por isso que eu acho que esse represamento ele tem que ser, sim, reavaliado. Porque o consumidor pode ter à frente um problema sério. E na gasolina também existe um delay de preço. Existe uma defasagem. Tanto isso é verdade que, olha só, às vezes nós somos questionados, né? Puxa vida, a Petrobras não anunciou aumento nenhum e o produto subiu. A gente questiona as distribuidoras também. É que o efeito desse ajuste de preço, esse aumento, muitas vezes que acontece, sem movimentos da Petrobras, é por conta do produto importado. Porque a distribuidora vai ao mercado internacional buscar aqueles 35% de volume que ela precisa para atender a sua rede, mas ela compra com preço internacional e ela acaba repassando para o revendedor, que também repassa para o consumidor. Esse é o mercado, funciona assim. Eu tenho uma última pergunta para fazer para você. Estamos falando com o Emílio Martins, que é presidente do RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, e que é uma questão de saúde pública, Emílio, que é a questão do metanol. Sim. As pessoas estão ingerindo metanol, tem gente morrendo por causa desse consumo. O que a gente poderia fazer? Qual é o alerta que você gostaria de passar para essas pessoas que estão fazendo essa mistura, ou pior ainda, consumindo isso como bebida alcoólica? Talvez essas pessoas as pessoas que estão consumindo não estejam nos ouvindo, infelizmente, né? Que são moradores de rua. Você tocou num ponto que preocupa demais a nossa entidade, a categoria como um todo, no Brasil inteiro. Especialmente nesses estados do Sudeste, aqui do Sul, porque esse produto metanol é um produto muito parecido com o etanol. Ele é transparente, tem o aspecto de etanol, o cheiro confunde um pouco, né? Ele queima como o etanol, né? Mas é proibido aqui no Brasil como combustível. E ele é importado em larga escala pela indústria de biodiesel, na produção de biodiesel. Ele é um produto que não compõe o biodiesel, mas ele funciona como um catalisador. E está havendo um desvio muito grande. A própria ANP já reconheceu isso, está tentando combater, né? A indústria importa, mas parte daquele produto é desviado. Como ele é mais barato e tem um imposto reduzido, ele acaba sendo um produto muito mais barato que o etanol. E o que está acontecendo? Essas quadrilhas organizadas que estão no país inteiro utilizando o pós de gasolina para lavar dinheiro e cometer crimes, né? Eles acabaram vendo a oportunidade de colocar nas bombas o metanol. E nós ficamos surpreendidos, eu não sei se a gente tem muito tempo, posso... Não, claro. Né? Em 2022, no final de 2022, num site de notícias muito conhecido e de credibilidade, eu vi um relatório de um organismo chamado Ceatox, que é um departamento que dá auxílio à questão de toxicologia, que funciona dentro da Unicamp. Quer dizer, não é qualquer laboratório, não é qualquer universidade. Não é qualquer canto. E tocado, e ali gerenciado, e tocado, e comandado por docentes da Unicamp, médicos, né, que estavam ali. E lá davam conta, no final de 2022, que já tinham 11 casos de mortes por ingestão de metanol comprovados em postos de gasolina. Falava literalmente adquiridos em postos de gasolina. Aquilo me chamou a atenção e me surpreendeu. Eu fui buscar informações sobre isso e acabei tendo contato com o Ceatox. E descobri que lá na Unicamp tem um laboratório gigantesco chamado Ceatox, que dá assistência para mais de 50 cidades aqui na região, 50 cidades ou entidades hospitalares, todas nos casos de intoxicação, envenenamento. Então, esse Ceatox atua no auxílio nessa situação. E ali fomos surpreendidos, fomos lá querer entender como é que sabe. Porque quem são essas 11 pessoas que hoje passam de 22? Já está atualizado. São pessoas que ingeriram metanol, adquiriram em postos de gasolina. São mendigos, são moradores de rua, né? Que chegam
e dão a informação. Ainda chegam vivos, né? E dão informação. Como a intoxicação ela tem alguma característica peculiar, o sintoma, é fácil de afirmar, é metanol. E aquela pessoa ia falar, puxa, o que ele faz? Ele vai no posto. É aquele mendigo. Quem acha que no Brasil aqui o morador de rua é um nômade que põe o saco nas costas e viaja o mundo, não é não. Ele é um cara que está ali, vive no entorno ali de uma determinada região, no centro da cidade. Aqui em Campinas a gente vê, em São Paulo a gente vê, qualquer cidade média a gente vê morador de rua. E ele acaba, é uma pessoa ali com problema de vício, de alcoolismo e tal, e ele acaba, por falta de dinheiro, vai no posto, às vezes o dono do posto, o frentista do posto, que conhece ele pelo nome, acaba dando um litrinho ou meio litro daquilo, ele faz o corote dele, do etanol, e acaba ingerindo metanol e acaba nessa situação. É impressionante isso, eu estou falando assim até meio constrangido, porque às vezes a pessoa que ouve e não está por dentro do que está acontecendo, pode falar, por que esse louco está falando isso aí? Não, isso aí não sou eu que estou falando, não. Se você colocar aqui nessa bancada, Edson, um daqueles docentes que tocam o Ceatox, ele vai falar a mesma coisa, porque o que eu estou falando aqui é o que eu li e o que eu ouvi, né? Aliás, se a vítima não fosse um morador de rua, um mendigo, fosse um pet, certamente teria mais repercussão do que tem hoje, né? É um caso de saúde pública. E isso nos preocupa bastante. E a prova disso é a atuação do doutor da Polícia Civil de Campinas, liderada pelo doutor Fernando Bardi, né? O delegado do DEINTER 2 aqui. O que ele fechou de posto de gasolina, que ele também sensibilizado com esse problema, porque nós falamos até ele, falou, doutor, precisa fazer alguma coisa, isso aí é caso de polícia. Ele fechou muitos postos de gasolina e constatou metanol em muitos postos. O posto faz isso deliberadamente? Alguns sim. Alguns sim. Tem dono de posto sabendo exatamente o que vende. Mas tem alguns postos que acabam, por não cuidar muito bem do transporte, compra do mais barato, eles acabam também sendo a primeira vítima. Porque não dá para identificar na hora que você recebe o caminhão que aquele produto é metanol. Eu já tive casos do sindicato, de postos que identificaram através do programa de qualidade do sindicato que tinha metanol, ok? E não sabiam o que estava vendendo. Não cuidavam direito do transporte. Porque o transporte também é um problema sério no nosso setor. A maioria dos postos de gasolina não quer saber de ter caminhão, né? E acaba terceirizando esse serviço. Ao terceirizar, às vezes terceiriza mal, e acaba o produto sai um produto bom da distribuidora, mas no meio do caminho ele sofre ali uma adulteração e o posto acaba sendo a primeira vítima dessas quadrilhas aí. Para você responder no VaptVupt, Emílio, antes de liberar você dessa grande entrevista que você nos deu, o Edson Elias está dizendo o seguinte, pergunte para o Emílio, pergunta do Edson Elias, se os donos de postos que vendem combustíveis adulterados, se eles vão para a cadeia ou se fecha aquele posto e ele abre um outro com outro CNPJ. Vamos separar o que é desconformidade do que é adulteração. Esses donos de postos de gasolina que deliberadamente compram o produto adulterado ou participam da adulteração, se dependesse de mim, infelizmente não, para mim deveria ter tudo para a cadeia. Porque veja bem, é um crime, no caso aqui, no metanol, é um crime de saúde pública. Nós temos pessoas, seres humanos que foram a óbito por conta dessa adulteração. Mas como tudo no Brasil é mais devagar de acontecer, você veja, o crime de volumetria, né? Quando você vai na bomba, você vai num posto de gasolina, o camarada lá atrai você com aquele preço maravilhoso, mas quando você compra 1 litro, você compra 20 litros, mas você não leva 20 litros para casa, você leva 17, você leva 15. Esse é um crime covarde, né? É uma adulteração covarde, difícil de pegar, mas quando pega, fecha o posto. Nós temos caso aqui, fecha. Aí a ANP vai lá, fecha, o Inmetro vai lá, fecha o posto, a polícia vai lá, fecha o posto. Basta trocar a bomba e reabre. Quer dizer, o posto vira honesto de novo. E aí continua. Baixa o preço, né? E fila na mão. Então, infelizmente, não existe
assim, um processo de retirada desses empresários do setor. Isso aí volta. Isso aí é que nem barata. É um negócio que não acaba. Você controla, mas não acaba. Infelizmente, a impunidade no nosso setor, ela acaba causando esse incômodo para quem trabalha honestamente. Porque quem trabalha honestamente, trabalha com a sua família, entregando um produto de qualidade, sofrendo a concorrência desleal dessa gente, vendo a sua imagem ser arranhada a cada notícia ruim, né? Porque, veja bem, às vezes muitos consumidores ainda falam, pá, gasolina é tudo igual, aí fecha, pá, tá vendo essa turma aí? Não, essa é a minoria. A maioria é gente séria, gente honesta que está aqui trabalhando e tenho certeza que está concordando com tudo que eu estou falando aqui. Agradecemos mais uma vez a presença do Emílio Martins, presidente do RECAP, deu uma aula aqui para a gente. Se você tiver alguma dúvida, pode continuar escrevendo para a gente encaminha a sua dúvida para o Emílio. Emílio, obrigado, viu, pelos esclarecimentos e volte sempre. Edson, sempre um prazer estar aqui na Rádio Bandeirantes. E aproveito para agradecer sempre essa oportunidade que a gente está aqui, que você nos dá para a gente esclarecer como funciona de verdade o mercado de combustíveis.